Já que você citou, então, pra onde iremos depois do fim? Legal. E vou pro céu, vou pro inferno, diabo, Deus, tantas questões, tantas dúvidas, né, sobre isso também. Eu creio que essa é uma dúvida que inquieta, acho que a principal, né? Nem até o propósito da existência, talvez fique em segundo plano quando se fala em relação ao destino eterno. Aham. Porque é algo que está no futuro. Sim, E ninguém tem acesso ao futuro. exato. Né? Se uma pessoa tivesse conhecimento do que vai acontecer daqui 1 minuto, ela seria a pessoa mais rica do mundo. Exato. Né? É só lá fazer um day trade lá e enfim, ela sabia o que ia acontecer. A pessoa pode até imaginar o que vai acontecer, mas saber exatamente ninguém sabe. Por isso que as informações sobre o futuro, elas não têm tanta credibilidade e às vezes as pessoas são enganadas facilmente também. Sim. Porque ela vai acreditar naquilo que é conveniente, aquilo que é agradável. Então tem algumas teorias que são muito gostosas de você analisar. Pensa, por exemplo, na filosofia da reencarnação. Uhum. Ela é uma filosofia interessante até certo ponto, né? Se você tiver uma ideia rasa dela, ela fica bem interessante. Porque você fala assim, ok, o que eu não alcançar nessa vida aqui, eu vou ter uma segunda oportunidade. É só eu tentar fazer o bem, né? Para não ter muito karma, para pagar depois, tá tudo ok. Só que isso aí implica em várias outras questões que são difíceis de entender. Então quer dizer que uma pessoa que tem alguma deficiência física hoje, significa que ela fez algo errado lá atrás? Então aí entra uma questão de julgamento que você teria que ter. Ou se eu fiz algo muito errado lá atrás, sei lá, matei alguém, será que o que me aguarda é algo semelhante nessa vida? Então se perde completamente a segurança. Exato. Então filosoficamente acaba sendo interessante, mas na prática tem muitos pontos estranhos. E aí, quando a gente fala sobre a vida não fazer sentido, é porque a gente vê muita injustiça no mundo. A gente vê o mal atuando no mundo e você fala assim, poxa, tem pessoas, que nem seu filho queria ser japonês. Poxa, ia ser uma vida diferente. Sim. E por que não foi? Sim. Né? Porque tem um propósito. Tem um propósito dele ser filho de vocês, nascer no lugar que ele nasceu. Ser brasileiro, ser paulista. Tudo isso. Exato. E tudo que ele vai passar na vida tem um propósito para que Deus use ele da maneira como ele foi criado. Agora, se a gente for pensar que não tem nada após a morte, aí há muita injustiça de fato que não será resolvida. Porque muitas pessoas aí já cometeram assassinatos e tudo mais e estão soltas. Né? E outros inocentes foram mortos. Como que se explica isso se não tiver uma equalização e uma prestação de contas após a morte? Então, quando a gente começa a entender a justiça perfeita de Deus, a gente sabe que ela se aplica na eternidade. Então ela não acaba com a morte. Quando a gente vai para a eternidade, aí tudo se resolve. Porque o que não for resolvido aqui, é resolvido lá. Não que possa haver qualquer tipo de decisão a ser tomada após a morte. Isso a Bíblia é bem clara nesse sentido. Né? O que você decidiu em vida permanece na eternidade. Sim. Mas o mal será punido na eternidade. Então, com esse entendimento, você começa a perceber que muitas coisas nós não teremos respostas, não saberemos muito bem porquê, não conseguiremos ver a justiça de Deus sendo aplicada em todos os sentidos, mas temos a convicção de que quando estivermos na eternidade, vamos compreender que Deus foi perfeitamente justo em todas as situações. Exatamente. Né? Então, assim, sabemos que existe a eternidade. Agora, qual a segurança que eu tenho para saber a respeito do futuro? De alguém que conhece o futuro. Ou melhor, alguém que está no futuro, né? Porque Deus já está no futuro. Então, a única fonte confiável que eu tenho de informações para saber a respeito do que acontece após a morte é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Fora isso, é tudo especulação. Então, é muito arriscado você se pautar em histórias de pessoas que tiveram experiências e tal, conversaram com mortos, uma série de coisas. Quando você tem a Bíblia proibindo a consulta a mortos, e quando você tem a Bíblia deixando claro o que acontece, pelo menos o que é essencial, não dá detalhes, né? Sim. Apocalipse é um livro bem... tem muitas figuras de linguagem ali, mas é tudo de uma maneira perfeita para o homem não saber exatamente como as coisas vão acontecer e saber o que é essencial. Mas a Bíblia nos dá detalhes e questões assim tão claras de como será a eternidade, pelo menos para a gente gerar expectativa em algo. E até um ponto assim que às vezes passa despercebido, mas a pessoa que mais nos revela sobre como será a eternidade é o próprio Jesus. Eu não tinha me atentado a isso. Eu não tinha me atentado a isso. Ele fala, na casa do meu pai há muitas moradas, mas também fica muito vago pra gente entender exatamente o que é isso. Né? Ele fala do ladrão da cruz, né? Ainda hoje estará comigo no paraíso, mas também, poxa, paraíso? Como que é esse paraíso? Porque a gente pode ter várias ideias de paraíso, né? E assim, se a gente for pensar e olhar a cultura que a gente vive, a gente teve muitas ilustrações do céu. Normalmente é um campo esverdeado, florido, com pessoas de branco, né? Nos desenhos é o pessoal tocando harpa na nuvem, então, né? Exato. Então, a gente tem essas visões, mas quando a gente vai para as escrituras e olha para Jesus,
a gente às vezes esquece que Jesus ressuscitou dentre os mortos com um corpo glorificado, que é um corpo semelhante ao corpo que nós teremos. Então, se nós queremos saber mais a respeito de como será a eternidade, é olhar para o corpo de Jesus e saber que o corpo de Jesus faz será aquilo que o nosso corpo fará. Nós não seremos onipresentes como ele é, Sim. nem onipotentes, Sim. mas nós compartilharemos dessa natureza que nós vemos no corpo de Cristo. E aí você começa a reparar o que Cristo fez enquanto ele, né, no período que ele estava ressurreto, e tem coisas ali que parece filme de super-herói. Sim. Porque ele está num lugar com os discípulos ali, de repente, sai dali, aparece em outro lugar. Atravessa a parede, come um peixe. Porque normalmente a referência que a gente tem, né, de espírito é o filme Ghost, né? Pelo menos já denuncio meia idade nesse sentido. E no filme ele tinha lá, né, que ele é um espírito, ele não conseguia pegar as coisas, né? Ele ia pegar sem passava reto. Até que ele aprende, o cara ensina ele lá como que ele canaliza a energia para tocar nas coisas. Então a gente às vezes imagina o espírito assim, né? Tomé vai tocar Jesus, se ele é um espírito, passa reto. Não. Então ele tinha um corpo glorificado, que podia se deslocar de um lugar para o outro sem percorrer a distância, e podia ser tocado, e podia comer um alimento, sem precisar fazer a digestão do alimento. E não tinha um corpo glorificado, não precisa de oxigênio. Né? Não é limitado à matéria e não precisa de oxigênio. Sim. Agora imagine nós, aquilo que Deus preparou, que olho nenhum viu, mente nenhum imaginou, que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, preparou para a eternidade, para um corpo glorificado, que não precisa de oxigênio e não é limitado pela matéria. Então, assim, é algo assim, muito mais profundo do que qualquer revelação de Hollywood. Exato. Porque o homem não consegue alcançar isso. E eu até costumo falar assim, aqui na Terra, né, na nossa existência terrena, a gente tem muitas expectativas e muitas frustrações. Então a gente tem uma expectativa muito grande. Esses dias a gente foi para Recife, né? Então você sempre tem uma expectativa muito grande de algo. Aí a gente chegou lá no hotel, aí a gente foi para um quarto, aí o quarto tava tudo bagunçado. Falei, mas esse quarto não é o nosso? Não, aí era o nosso quarto, mas não tinha sido arrumado ainda. Depois a gente foi para outro quarto com as meninas no colo. Depois já foi em 4 quartos, acho, né? Aí você fala assim, já começou, tipo assim, isso não tava. A expectativa vai sendo frustrada. Não tava no roteiro essa parte aqui, né? Mas enfim, foi uma viagem maravilhosa. Mas você sempre tem essas questões envolvidas. Então, às vezes, o antes da viagem acaba sendo melhor, porque você gera aquela expectativa. O durante não é tão... Né? Até na nossa lua de mel foi interessante, porque tem uma foto que a gente tirou da Argentina, né? E você consegue ver o Chile lá no fundo, né? E você vê uma paisagem e fala, meu Deus, eu moraria aqui. Eu falo, não, porque tem um mosquito lá, que parece um passarinho. E a gente falou, tira a foto logo pra gente sair daqui, porque deixei ser picado pelo mosquito. E dá uma picada doída, sabe? Então aqui é tudo muito florido e tal, mas aí sempre tem aquelas coisinhas que atrapalham. Então a nossa expectativa muitas vezes é maior do que a realidade. Na eternidade é o contrário. Exatamente. Você pode ter a maior expectativa possível, que você vai ser surpreendido. Você vai conhecer o Criador de todas as coisas. Você vai conhecer todo o propósito do universo. E aí, quando você olha pra isso, você fala, meu Deus. Eu lembro que uma das coisas assim que pra mim mudou quando eu me converti foi que a realidade passou a ser melhor do que o sonho. Porque antes eu gostava muito de sonhar. Eu sonhava que eu tava voando, nossa, que delícia. Era que eu acordava e falava, meu Deus, eu tava rico no sonho. Né? Eu tinha tanta coisa no meu sonho, eu acordei. Aí depois que eu me converti foi ao contrário. Porque você pode sonhar o que for. Na hora que você acorda, você fala, estou salvo. E é um dia menos para a volta de Cristo. É uma realidade isso, não é uma possibilidade. Então é uma mudança de visão que está inclusa, né, no pacote da salvação. É isso. Sim. Muito bom. E a palavra diz, né, em 1 Pedro, que... tô até com o versículo aqui. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus, para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Então, de fato, a gente não tem ideia do que Deus tem preparado para a gente nos céus, né? A palavra diz que ele tem ricas bênçãos para a gente guardada nos céus. Sim. Então, de fato, deve ser muito mais maravilhoso que muito a gente pode mais, imaginar. Porque aqui você não consegue, aqui nós estamos num corpo perecível. Então, por exemplo, qualquer coisa que você vai fazer, sempre vai ter alguma coisa que está te incomodando. Ou uma dor física, ou uma preocupação, que sempre vai estar tirando a sua presença, a sua atenção plena naquele momento.